Muito bom dia. Hoje, 1º de junho de 2020, oficina de jurisprudência, primeiro período, turma D, regime letivo especial, cumprimentando todos vocês. Hoje falaremos de um caso de grande repercussão. Aliás, todos os casos, né, nós vimos de extrema repercussão. Um caso muito interessante foi até aqui de Minas Gerais, a respeito da responsabilidade civil. Vocês vão estudar oportunamente no direito civil ao longo do curso, meus amigos e minhas amigas, que toda aquela pessoa que causa um dano, um prejuízo a outra pessoa tem o dever de indenizar. Está escrito na lei. Então, se você bate num carro de alguém, se você viola a honra de uma pessoa, você está praticando o quê? Um dano moral, né? Existe o dano patrimonial, você bate no carro de alguém, mas você causa uma difamação a uma outra pessoa, isso é um dano moral. Então, quem sofreu um dano tem o direito, pela legislação, a ser indenizado. Precisava de processo? Ora, na medida em que o Código Civil afirma que aquele que causa um dano a outra pessoa tem a obrigação de indenizar, não precisaria de um processo, mas a gente percebe que muitas das vezes aquele causador de um dano patrimonial ou um dano moral, ele não indeniza. A vítima precisa buscar essa reparação em juízo. É muito comum, existem várias espécies, né? Nós temos o próprio direito do consumidor, as indenizações quando um produto está estragado, quando o produto causa um dano ao consumidor, até mesmo no direito de família, vocês vão aprender, temos ações lá, ações de indenização por abandono afetivo, ações discutindo direito à indenização por danos morais em caso de infidelidade conjugal, ações de indenização por danos morais deixa eu pegar outro exemplo aqui, em virtude de ruptura de noivado, enfim, tem de tudo, tem de tudo. Violado o direito, nasce a chamada pretensão, e todo aquele que causa um dano tem o dever de reparar. Hoje, um caso muito interessante, pessoal, que decorreu de uma situação de uma pessoa que contraiu o vírus, né, o vírus HIV, o vírus da AIDS, e buscou no judiciário a reparação. Vocês vão observar que, ao contrário das aulas anteriores, para a aula de hoje, para quem já foi lá ao Cinef, para a aula de hoje e para a próxima aula, eu já passei para vocês acórdãos. Passou o quê, professor? Acórdãos. Quando um juiz julga um processo, esse ato chamado julgar recebe o nome de sentença. As decisões dos tribunais, que são proferidas em conjunto por desembargadores, nos tribunais de justiça ou nos tribunais superiores pelos ministros, são chamados de acórdãos. Então, vejamos, ao longo do semestre, vocês já mostraram que um desenvolvimento jurídico. Então, enquanto nas outras aulas eu passei resumos, né, notícias a respeito de casos, nós vamos ver o quê? Que nessas aulas, nessa de hoje e na próxima, em virtude desse desenvolvimento, dessa maturidade acadêmica de vocês, já temos condições de analisar acórdãos. Vou compartilhar com vocês aqui esse caso específico que nós vamos estudar aqui na nossa aula de hoje, o caso da responsabilidade civil.
pelo HIV. Foi um caso aqui de Minas Gerais. Daqui a pouquinho estará na tela aí para vocês. Então, vocês observam uma decisão lá do Superior Tribunal de Justiça. O tribunal, que fica lá em Brasília, ele está abaixo do Supremo Tribunal Federal. Foi um recurso especial. O relator, o magistrado, o juiz que proferiu a decisão chamada voto foi o ministro Luiz Felipe Salomão. Vocês observam aí o nome, quando consta recorrente, mas não aparece o nome da pessoa. Vejam, não aparece. Vocês observam que tem um nome, que o advogado foi a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. As partes aqui recorrente, só iniciais. Por quê, professor? Porque esse é um processo que envolve relações familiares. E a família, ela recebe uma proteção constitucional. Então, pessoal, por que não aparece o nome das pessoas e somente as iniciais? Vamos ver vocês aí. Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer por que não aparece o nome completo das pessoas, das partes envolvidas no processo? Tem o nome do ministro, tem o nome da Defensoria Pública, tem o nome de um advogado aqui, vejamos. É para Doutor não Helder expor a Gonçalves pessoa? Lima. Isso mesmo, é para não expor a pessoa. Você joga no Google, lembra quando nós estudamos o caso lá do mar e eu falei para vocês? Alguém fez isso só por curiosidade? Digitou o nome completo, entre aspas, no Google e viu lá o que apareceu? Alguém fez isso? Alguém fez? Depois vocês façam lá. Então é isso mesmo, para proteger, para preservar o quê? A pessoa, para preservar. Então vejamos aqui, pessoal, o recurso à ementa. O que é uma ementa, professor? Ementa, pessoal, é um resumo da decisão lá do processo. É um resumo do que foi decidido pelo tribunal. A ementa. A ementa, pessoal, por ser um resumo, ela não é completa. Então, muito cuidado com a ementa. Dessa vez aqui, nós vamos fazer uma análise na qual eu farei o comentário diretamente, né, ao contrário das aulas anteriores, que nós lemos os textos e depois comentamos, não, é que eu já vou fazer o comentário, porque um acórdão ele tem termos processuais que para a grande maioria de vocês ainda, né, não tem essa familiaridade, vão estudar oportunamente. Então, mas a importância do caso aqui que nos levará a essa reflexão. Então vejamos aqui. Recurso especial, responsabilidade civil, AIDS, relação de família. Vocês estão vendo aí que eu trato-se de caso de direito de família. Transmissão do vírus HIV. Companheiro que infectou a parceira na constância da união estável. Caracterização da culpa. Ocorrência, indenização por danos materiais e morais, cabimento. Então você já observa que pelo elemento é um caso envolvendo que família, um casal em união estável, não são casados. A união estável, como nós já vimos quando estudamos aquele caso da união afetiva, lá do Rio de Janeiro, vimos que a união estável é uma forma de família reconhecida pela Constituição. E pelo caso aqui, não foi por dolo. O que é dolo? O dolo é a vontade. Quando a pessoa pratica um ato porque ela quer, ela tem por fim praticar determinado ato. E aqui está escrito caracterização de culpa.
culpa, pessoal, como nós já falamos, a pessoa não tem a vontade de que o ato ocorra, mas por negligência, imprudência ou imperícia, acaba fazendo com que aquele resultado aconteça. Então vejamos aqui no item 1. A família deve cumprir papel funcionalizado, servindo como ambiente propício para a promoção da dignidade e a realização da personalidade de seus membros, integrando sentimentos, esperanças e valores, servindo como alicerce fundamental para o alcance da felicidade. Olha, quem constitui uma família, seja por união estável ou por casamento, busca o quê? O alcance desses valores que constou aí da decisão. No entanto, continua o texto, muitas vezes este mesmo núcleo vem sendo justamente o espaço para o surgimento de intensas angústias e tristezas dos entes que o compõem, cabendo ao aplicador do direito a tarefa de reconhecer a ocorrência de eventual ilícito e o correspondente dever de indenizar. Alguém aqui assistiu semana passada a live que eu fiz com uma delegada de polícia no Instagram, uma live do curso de Direito? Alguém assistiu? Está salvo lá no perfil do curso de Direito, lá no Instagram, e que nós conversamos, eu com uma delegada, a doutora Ariadne Luiz, a respeito dos índices de violência doméstica na pandemia. Então, apesar da família ser esse núcleo em que se busca a felicidade, infelizmente encontramos algumas vezes o quê? Tristezas, angústias, cabendo o quê? Uma intervenção judicial para, se for o caso, aplicar medidas punitivas e também o que? Indenização. Gente, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer aí no decorrer, por favor, sintam-se à vontade. 2. O parceiro que suspeita de sua condição soropositiva por ter adotado comportamento sabidamente temerário, vida promíscua, utilização de drogas injetáveis, entre outros, deve assumir os riscos de sua conduta, respondendo civilmente pelos danos causados. Gente, o direito ele tem uma formalidade fantástica, né? O parceiro que suspeita da sua condição soropositiva, ou seja, o sujeito, ele tem o quê? Uma suspeita, ele não descarta que ele pode ser portador do HIV. Por quê? Porque ele teve um comportamento sabidamente temerário, olha a forma que o direito usa. Porque ele tinha uma vida promíscua, né? Ele utilizava drogas injetáveis, compartilhando, tinha relações sexuais sem proteção, com mais de uma pessoa. Então, ele tem que assumir os riscos dessa conduta. Ele não fez um teste, ele não tem um teste, né, sanguíneo de HIV. Mas, tendo em vista o comportamento que ele utilizou na sua vida, ele não pode descartar. É isso que quis dizer aí o item número 2. A negligência, incúria e imprudência ressoam evidentes quando o cônjuge, companheiro, ciente de sua possível contaminação, não realiza o exame de HIV. O Sistema Único de Saúde, SUS, disponibiliza testes rápidos para a detecção do vírus nas unidades de saúde do país. Não informa o parceiro sobre a probabilidade de estar infectado, nem utiliza métodos de prevenção, notadamente numa relação conjugal em que se espera das pessoas intimamente ligadas por laços de afeto, um forte vínculo de confiança uma com a outra.
que quis dizer o trecho aí, pessoal? A pessoa ela foi negligente, né? Ela foi, né, omissa, ela agiu, né, de modo que com incúria, com desleixo. A pessoa ela não tinha cuidado, ela foi imprudente, porque ela, né, não informou ao seu parceiro, ao seu cônjuge, ao seu companheiro afetivo, numa relação de confiança, que havia probabilidade de ele ser soro positivo. Isso viola o que? O dever de conduta, isso viola o princípio da confiança. O princípio da confiança, pessoal, ele existe nas relações de consumo, no direito do consumidor. Quando você compra um produto, um serviço, você espera que ele tenha o quê? Qualidade. Quando você compra uma cerveja, você não espera que essa cerveja vai te matar. Por quê? Você está falando do caso da Belo Horizontina? Estou. É o princípio da confiança de produto de qualidade. Quando você tem uma relação de uma união estável, de um casamento, professor, mas tem caso de situação que é aberto. Tá, gente? Eu sei, eu respeito, mas não é o caso que nós estamos tratando aqui. Quando há uma relação conjugal de casamento ou de união estável, há também o que? O princípio da confiança. Há o princípio da confiança, ainda que seja numa relação poliafetiva. Se algum dos conviventes tiver o que? Tiver, né, a ideia de que possa estar contaminado, né, ele tem que falar. Né? É importante ele falar, ele tem que comunicar. Assim, considera-se comportamento de risco a pluralidade de parceiros sexuais e a utilização em grupo de drogas psicotrópicas injetáveis. E encontram-se em situação de risco as pessoas que receberam transfusão de sangue ou doações de leite, órgãos e tecidos humanos. Essas pessoas integram os denominados grupos de risco, em razão de seu comportamento facilitar a sua contaminação. 5. Na hipótese dos autos, a responsabilidade civil do requerido, do réu, seja por ele ter confirmado ser o transmissor, já tinha ciência de sua condição, seja por ter assumido o risco com seu comportamento, estando patente a violação a direito da personalidade da autora, lesão de sua honra, de sua intimidade e, sobretudo, a sua integridade moral e física, a ensejar reparação pelos danos morais sofridos. Então, vejamos, o que consta aqui da ementa? O fato de que o convivente, o companheiro, tinha a potencial ciência de ser soro positivo. E ele assumiu o risco de ser soro positivo em virtude do quê? Do seu comportamento, a forma que ele levava a vida. E não informou a sua companheira. Então, sua companheira foi infectada e causou que um dano, causou uma lesão à sua honra, à sua intimidade, tanto moral quanto física. Então, considerando que a lei prevê, Código Civil, todo aquele que causar um dano a outra pessoa tem o dever de indenizar. E qual foi, pessoal, qual foi o valor da indenização nesse caso? Nós vamos ver. Nós vamos ver aqui qual que foi o valor da indenização. Vamos continuar descendo aqui. 6. Na espécie, ficou constatado o liame causal
ou seja, a relação de causa. Olha, tem nexo causalidade, tem relação entre a conduta do réu e o contágio da autora, diante da vida pregressa do causador do dano, que numa cadeia epidêmica acarretou a transmissão do vírus HIV. Não se verificou, por outro lado, culpa exclusiva ou ao menos concorrente da vítima, não tendo sido demonstrado que ela tivesse conhecimento da moléstia e ainda assim mantivesse relações sexuais, nem que ela houvesse utilizado mal ou erroneamente o preservativo. Logo, não se apreciou a questão à luz da participação da vítima para o resultado, no sentido de considerar eventual exclusão do nexo causal ou redução da indenização. Concluir de forma diversa do acórdão recorrido ensejaria o envolvimento fático probatório dos autos, que encontra óbice na súmula 7 do STJ. Essa parte não vem muito ao caso, não, que ela é bem processual. Então vejamos, como nós vamos ver aqui abaixo, na íntegra, né, na decisão, houve a comprovação da relação de causalidade, ou seja, olha, por que ela, né, a companheira, foi contaminada? Porque o companheiro estava contaminado, porque ele não avisou para ela que ele poderia estar contaminado, porque do contrário, ela adotaria as medidas necessárias para uma prevenção. Então, não poderia nem se cogitar, mas ela sabia, ela assumiu o risco, ela não sabia da vida dele. No caso concreto, não foi comprovado. Deixa eu ver aqui, parece que no grupo tem gente falando que não conseguiu entrar por causa da senha. Deixa eu ver se é isso mesmo. Já consegui entrar, professor. Ah, foi você? Conseguiu? Ah, ok. Já, tudo certo, tudo certo. Beleza. Ótimo, ok, beleza. Ok, não, já vi aqui. Perfeito, obrigado. Então vejamos aqui, 7. No que toca aos danos materiais, a indenização, em regra, deverá ter em vista os custos para manter certas resistências contra a propensão de infecções, o que se consegue por meio de coquetéis de medicamentos ou drogas poderosas, em combinação com medicações antivirais comuns, mais de finalidade inibidora, a serem ingeridos ciclicamente, mas em constante repetição. Olha, a pessoa pegou a doença, vai ter gastos com medicamentos, com drogas, e isso faz parte do valor da indenização do dano material. Deverá compreender as despesas médicas hospitalares e as exigidas para a assistência terapêutica e psicológica, bem como aquilo que a pessoa contaminada deixou de ganhar, se interrompida a atividade que exercia. Então, vejamos, se a pessoa, em virtude da sua doença, ela foi contaminada, né, indevidamente, se ela ficar com uma incapacidade profissional, ela também tem que ser indenizada em relação a isso. No caso, justamente com base na causa de pedido do pedido, delimitantes da controvérsia, é que foi indeferido o pleito indenizatório quanto ao dano material, haja vista a ausência de provas de que a vítima estaria incapacitada para o trabalho. Decidir fora da pretensão autoral ensejaria julgamento extra petita. Por outro lado, chegar a conclusão diversa do acordo recorrido em relação à capacidade para exercício da atividade laboral demandaria o reenvolvimento fático probatório dos autos. Questão processual também, pessoal, não vem ao caso. Em relação aos danos morais, o acórdão recorrido utilizou o critério bifásico, inclusive se valendo de precedentes do STJ a respaltar o quantum indenizatório, ou seja, o valor da indenização, além de ter ponderado as peculiaridades do caso com o interesse jurídico lesado. Dessarte, somente com a demonstração de que a quantia arbitrada se revelou ínfima ou irrisória ante valores comumente estabelecidos em situações análogas por esse STJ, é que se poderia ensejar a nova análise por esta Corte, o que não aconteceu, ocorreu na espécie. Recursos especiais não providos, ou seja, os recursos não foram acolhidos. Vocês observam, pessoal, que nesse caso, ambos recorreram.
tanto a mulher, quanto a autora da ação, quanto o quê? Quanto o réu, né? Todos eles, né, recorreram. Vimos aqui, vias, relatados, discutivos, os ministros da quarta turma do STJ, por unanimidade, ou seja, todos votaram da mesma forma, negaram o provimento aos recursos. Pessoal, então recapitulando, a ementa é meramente um resumo da decisão. É no voto aqui, né, no voto, ou melhor, no relatório do acordo, nós estamos falando de um documento de 28 páginas. Vocês estão vendo aí. É que nós temos o quê? A íntegra. Né? Nós temos o inteiro teor, todos os dados do recurso. Até aqui o que eu falei, pessoal. Alguma pergunta, alguma dúvida? Pode falar no áudio, pode falar no chat, mandar no chat também, da forma mais fácil para vocês. Jamais, tá, pessoal? É muito comum, jamais se contentem somente com a ementa do acórdão. Inclusive em trabalhos que vocês foram fazer durante o curso, lá no final do curso, no trabalho de conclusão, não citem somente a ementa, porque a ementa é um breve aqui, resumo do caso. É muito mais eficiente, efetivo você citar um trecho da decisão, seja do relatório ou seja do voto que nós vamos ver agora. Pessoal, alguma pergunta, algum comentário ou podemos prosseguir? Me dá o retorno aí, por favor. Tudo certo. Beleza. Prossiga. Ok. E os demais colegas? Podemos prosseguir? Tranquilo, professor. Ok. Então, vamos prosseguir aqui. Agora, no relatório, o relatório ainda não é uma decisão, tá, gente? O relatório é o quê? É o acontecido, o ocorrido no processo. Toda decisão judicial, pessoal, à exceção nos juizados especiais, geralmente conhecidos como juizados de pequenas causas, todas as decisões, à exceção dos juizados, tem que ter relatório, tem que constar qual foi o fato do processo que aconteceu. Então, o relator, né, disse que essa pessoa, né, com as iniciais MDSV, ajuizou a ação de indenização em face de JCMP, aduzindo que mantiveram união estável por 15 anos, advindo dessa relação 3 filhos. Vocês estão vendo que isso não estava na ementa, viram por quê? Tem até um artigo, um texto chamado Cuidado com a ementa, porque a ementa não traz tudo. A ementa não abarca tudo. Então, vejamos, você pode... mas ele passou a... Não, nós estamos falando de uma união estável de 15 anos. Muitos casamentos não duram 15 anos. Então, nós estamos falando o quê? De uma união estável de 15 anos em que houve 3 filhos. Ela requereu a responsabilidade civil, ou seja, a condenação do réu ao pagamento de R$250 mil pelos danos morais causados pela transmissão do vírus HIV, da imunodeficiência humana, causador da AIDS, que além do risco de vida, ainda vem lhe causando intensos transtornos psicológicos. 250 mil, pessoal, foi por dano moral, que ela pediu, que ela requereu, que o advogado, né, da Defensoria Pública requereu, para compensar, né, para ser ressarcida pelos prejuízos psicológicos que ela sofreu. Pleiteou ainda a condenação por danos materiais, equivalente a uma pensão mensal no valor de R$ 1.200, correspondente ao seu salário de professora até a idade de 75 anos,
haja vista que foi obrigada a abandonar o magistério do ensino médio no interior de Minas Gerais e também perdeu o benefício previdenciário do auxílio-doença. Então, vocês observam aí, pelo relatório dos fatos, o o fato de ela ter contraído o vírus HIV do seu companheiro, os danos morais e materiais que, segundo ela sofreu. O magistrado de piso, o que é isso, professor? Magistrado de piso é que conserta piso? Não, nada disso, gente. Magistrado de piso é o juiz de primeira instância. Magistrado de piso é o juiz do fórum. Então, o juiz de primeira instância, ou melhor, a sentença, acolheu o pleito e condenou o réu ao pagamento de 50 mil por danos morais. No entanto, acabou afastando os danos materiais por ausência de provas. 250 mil, pediu 250 mil, mas a sentença condenou em 50. Aqueles danos materiais de pensão de 1.200 por mês não foi acolhida porque o juiz, na sentença, entendeu que não havia provas, não havia provas em relação à ocorrência dos danos morais. Em relação à sentença, nenhum dos dois ficou satisfeito. A mulher achou que a indenização foi pouca e o réu, o rapaz, achou que foi o quê? Que, na verdade, que foi elevado. Então, ambos recorreram ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao da autora, elevando o valor da indenização do dano moral para 120 mil reais. Então, vejamos, ela pediu 250, o juiz de meia instância condenou a 50, ela recorreu para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça aumentou para 120 mil reais. Vejamos aqui que é uma reprodução da ementa do acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais também, assim como a sentença, entendeu que não era o caso de indenização por danos materiais, porque não havia o quê? Não havia provas da incapacidade laborativa, da incapacidade para o trabalho pela mulher. O que aconteceu? O réu ele interpôs um recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, entendendo que houve violação a dispositivos do Código Civil. Então, por isso que coube o recurso especial. Ele alegou que que mais aqui? Ele alegou que não foram comprovados os elementos da responsabilidade civil, inexistindo uma demonstração da conduta do recorrente e dele do nexo de causalidade, notadamente por ser o exame que detectou a infecção da recorrida anterior ao do recorrente, sendo impossível presumir que foi ele o culpado pela transmissão do vírus. Ele alegou que o quê? Que ele não tinha feito o exame, que o resultado positivo dela foi feito antes do resultado dele. Então, ela poderia ter contraído outra pessoa. Não, bobagem, mas não é isso que a ação dizia. A ação foi no sentido de que ele não tinha realmente, na época dos fatos, um exame que comprovasse que ele estava doente, infectado. Porém, a vida que ele levava, ele assumiu o risco. Ele assumiu o risco, causando o quê? Causando dano à sua companheira. Deixa eu melhorar a luz aqui para a gente.
certinho. Alegou também que subsistem os fatos que, na verdade, era requerente à autora que não mantinha os deveres conjugais do casamento, da união estável. Afirmou que os depoimentos realizados no processo das testemunhas estão com contradição, não podendo ser considerados ou validados como provas. Eu não estou lendo, eu estou traduzindo, né, para uma forma menos juridiquesa aqui, para ficar mais fácil da gente entender. Ele alegou que o valor arbitrado na indenização por danos morais viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, que estão muito altos, e não atende às condições econômicas do agressor, estando o réu totalmente incapacitado para o trabalho, pois está com seu estado de saúde depreciado em razão do HIV. E alegou também que o pagamento dessa quantia de danos morais, que foi de 120 mil, é isso mesmo? Vamos voltar aqui. 120 mil, vamos levar aqui. Deixa eu pegar aqui. E 120 mil. Professor, Oi. aqui, no caso do cara não ter o dinheiro, tipo assim, ele não tem para pagar, ou o caso é baseado na quantidade de renda que ele tem? E? Você não me entendeu, não? Não, mas você terminou de perguntar? Então, retomando, quem fez a pergunta foi o Henrique? Vamos ver se já entrou aqui. Só está retomando. Deixa eu ir adiantando o compartilhamento da tela enquanto isso. Quem estava aí antes no primeiro bloco, só me ajuda aí. Pode responder no chat, se foi o Henrique que perguntou? Só para eu ter aqui a... Vamos ver se ele já entrou. Enquanto eu compartilho a tela com vocês, responde no chat aí alguém para mim, por favor. Quem foi que fez a pergunta no caso de o condenado não ter o valor? Acho que foi isso que ele perguntou. Ah, o Henrique voltou aí. Deixa eu ver aqui. Henrique, foi você que perguntou? O Henrique deve estar conectando. Professor, Oi, Henrique. você não tinha entendido minha pergunta, não, né? Isso, eu não entendi. Você pode repetir, por favor? Beleza. No caso que a mulher pediu 250 mil, ela pediu em relação dela saber a renda que o Não ex-marido dela tinha, necessariamente. né? Ela pediu em virtude do valor do dano que ela alegou que foi o sofrido, sem considerar necessariamente a capacidade financeira. Ela pediu 250 mil, como podia ter pedido 1 milhão, como podia ter pedido 2 milhões, 100 mil ou 50 mil. Foi um critério aleatório na petição inicial. Ah, sim. Beleza, obrigado. Mas você perguntou foi mais de uma pergunta, não foi, não? Não, mas era só no caso do cara não conseguir pagar. O que acontecia? Isso. O que é que acontece? Vamos lembrar lá aquele caso da súmula vinculante número 25, do depositário infiel. No Brasil, não há prisão civil por dívida, salvo no caso do devedor de pensão alimentícia. Então, Henrique, respondendo a sua pergunta, se o condenado aqui não tiver bens, se ele não tiver dinheiro, não tiver bens que possam, né, pagar a indenização, infelizmente é o famoso ganha, mas não leva. Né? Não tem o que fazer. Ok? Ok, entendi. Beleza. Então vamos aqui, prosseguindo.
Alegou também que o pagamento desta quantia prejudicará até mesmo os 3 filhos do casal, visto que o recorrente está obrigado ao pagamento de pensão alimentícia. Então, olha o link aí, Henrique. Ele já paga pensão alimentícia para os 3 filhos. Sei a pensão aqui, pensão. Ele não paga, ele pode ser preso. Mas a condenação por danos morais, se ele não pagar, ele não pode ser preso. Ele pode, evidentemente, ter bens bloqueados, por exemplo, um carro, aí sim, pode acontecer. A autora também recorreu, ela alegou que a decisão violou dispositivos, artigos do Código Civil, ao afirmar que é incabível o pagamento de pensão mensal pelo réu ou autora para fins de custeio de tratamento de saúde e ou em virtude de redução da capacidade laborativa desta, bem como a fixação do montante indenizatório fixado a título de danos morais, especialmente quando se tem o expresso reconhecimento acerca do cometimento do ato ilícito. Alegou que a pensão é devida quando a lesão causada inabilita ou deprecia a capacidade de trabalho da vítima. É importante destacar que a legislação federal não estabelece como condição a total incapacidade laborativa para o trabalho, para a condenação de praticante de ato ilícito ao pagamento de prestação mensal à vítima, sendo necessário, ao mínimo, perda parcial da capacidade. O que ela falou, olha, ela não tinha condições, em virtude da evolução da doença, de continuar dando aulas. Então, por isso, a pensão. Ela destacou que o tratamento, apesar de ter da doença, apesar de ter evoluído nos últimos anos, também gera graves consequências e irrefragável diminuição, né, o que considerável, né, não há dúvidas da diminuição da qualidade de vida das pessoas que possuem HIV, sendo que em relação à autora, tais efeitos não se apresentaram de maneira diversa, tanto que ela, apesar de ter retornado ao exercício do magistério, ela retornou, agora não mais consegue uma jornada regular de trabalho, exercendo seu ofício somente uma vez por semana. Ressalta que no caso da doença em questão, qual seja AIDS, não há dúvidas de que não existe cura, devendo o tratamento ser por toda a vida e possuindo como objetivo tão somente o controle de minimizar os gravíssimos efeitos causados pela doença. Então, para ela ficou claro que houve o prejuízo da sua condição, né, da sua qualidade de vida, por ser portadora, soro positivo, e ser razoável, justificável que, ao invés de ir para o SUS, que ela faça um tratamento privado, especialmente quando levado em consideração, né, a imprevisibilidade, né, do serviço e da disponibilidade dos serviços públicos de saúde. Alegou que a indenização de R$120 mil como dano moral foi pequena, né, pois subvalorizou a doença que o réu passou para ela, e conforme a prova dos autos, e pediu que o aumento dessa indenização. E aí, os recursos foram admitidos, foram rejeitados, mas, posteriormente, através de agravo, não se preocupem, vocês vão estudar isso no direito processual, eles foram encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça. Esse o relatório. Então, o relatório é o quê? É uma descrição dos fatos ocorridos no processo. Alguma outra pergunta até aqui, gente? Então, até agora, nós não temos a decisão do STJ. Tivemos a ementa, ela mais uma vez aí, o relatório, o que houve na sentença, o que houve no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e agora no STJ. Vamos ver os fundamentos do STJ. Alguma pergunta até aqui, gente? A matéria processual eu não vou levar em consideração, não. Nós vamos analisar o mérito, né, o conteúdo material da decisão. Então, vejamos aqui no item 4, gente. No item 4 aí que está sublinhado aí para vocês.
A principal questão trazida nos recursos é definir se há responsabilidade civil do companheiro pela transmissão do vírus HIV à parceira. Esse é o ponto. O que se discutiu nessa ação foi o seguinte: quando, em uma relação familiar, o companheiro transmite o vírus HIV para a companheira, tal fato é reconhecido como pelo direito positivo, pela lei escrita, o reconhecimento do que? Do dever de indenização? É isso. Esse é o ponto central. Então, vejamos, o caso teve que chegar ao Superior Tribunal de Justiça para decidir se a legislação civil, se o Código Civil reconhece o direito à indenização nesse caso. O Tribunal de Origem, mantendo no ponto a sentença, destacou: conforme relatado, busca a autora reparação civil imputando, ou seja, alegando em relação ao réu a transmissão do vírus HIV durante a constância da união estável entre 1995 a 2010. Na união estável, é sabido que compete aos conviventes observar os deveres de lealdade, respeito e assistência, de guarda, sustento e educação dos filhos, conforme dispõe o artigo 1724 do Código Civil. Lá do outro, sabe-se também que aquele que por ação ou omissão, negligência ou imprudência causar um dano a outra pessoa deve indenizar. É o que se interpreta do artigo 186 do Código Civil. Questão acalorada na doutrina e nos tribunais pátrios está em relação à possibilidade de reconhecimento da responsabilidade civil nas relações familiares. Afinal, para alguns, compreender sua possibilidade tratar-se-ia de monetização das relações existenciais, cuja consolidação, ao contrário das relações civis ordinárias, não são movidas pela vontade, mas sim pelo afeto, conforme leciona Maria Berenice diz. Isso aqui merece uma discussão, pessoal, porque a relação de família, ela se caracteriza pelo afeto. Até o namoro não é família, né? Namoro não é família. Esses dias até eu fui consultado por um cliente, né, para poder perguntar se podia fazer um contrato ou alguma declaração de namoro. Por quê? Porque por causa da pandemia, ele está passando a pandemia com a namorada, ou melhor, a namorada está passando a pandemia com ele. Ele queria saber, né, se teve como fazer um contrato ou algum documento para deixar documentado que eles entrar na justiça, pedir declaração de não estável, que bens dele, mas não dá afeto. O simples não dá afeto não seja indenização por danos morais, mas é o seguinte: a falta do afeto, a falta da figura da presença do pai causou algum dano ao filho? Qual o dano que foi? Foi um dano emocional? Está comprovado? Aí sim, são coisas diferentes. Continuando aqui nessa discussão, partilho o entendimento da corrente doutrinária que entende pela incoerência da responsabilidade civil nas relações conjugais ou de união estável, por considerar que se trata de excessiva intervenção do Estado no campo das relações privadas, especialmente porque, com a dinamização dos valores das relações afetivas, compete aos seus partícipes delimitarem as regras do jogo, haja vista a autonomia da vontade e a igualdade substancial do homem e da mulher nos relacionamentos nos dias atuais. Por tal razão é que os deveres de fidelidade recíproca, coabitação e até mesmo o de respeito e consideração mútuos
são juridicamente inócuos, mas não trazem, né, o que esse significado objetivo, conforme esse autor aqui. Contudo, curvo-me ao entendimento já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que verificamos os pressupostos da responsabilidade civil, independente de terem sido danos injustos praticados dentro ou fora da União, presente se faz o dever de minimizar. O ponto é o seguinte, pessoal, aqui não interessa se a relação foi de família. A questão é que houve ou não nexo de causalidade. O companheiro foi o responsável pelo contágio da companheira? Se foi, isso enseja um dano, não tem nada a ver com afeto aqui. É uma relação diferente. No caso dos autos, revelam-se como fatos incontroversos, ou seja, não há controvérsia. Não há a autora disse uma coisa. O réu não contestou isso, porque é incontroverso. No caso dos autos, revelam-se como fatos incontroversos que as partes mantiveram união estável por longo período, entre 1995 a 2010, e que ambos são portadores de HIV. Está provado nos autos. Eles tinham uma união estável e ambos portadores de HIV. O cerne, o núcleo dessa controvérsia, pois, é saber se o réu agiu ou não com a culpa, transmitindo a doença para a autora. O que você tem que saber é o seguinte: o réu foi negligente, ele foi imprudente ao contaminar a autora. Então, isso já não é mais fato incontroverso. Você precisa saber do que? Das provas do processo. Para elucidar a questão, passo a transcrever depoimentos das testemunhas ouvidas durante a audiência, que prestaram devido compromisso. O que uma delas disse? Aqui, ó. A testemunha chamada Sinira Ribeiro Prata. Tem conhecimento de que a autora é portadora do vírus HIV. Quando fez o exame e descobriu, entrou em pânico, em conversa com a testemunha. A autora lhe disse que, ao noticiar ao seu companheiro, o referido lhe disse que não se tratava de câncer, mas sim de HIV. Ou seja, o requerido já sabia. O requerido era galanteador. Sempre estava com mulheres e homens dentro do carro. Esclarece, melhor dizendo, que já viu um requerido com mulher no colo, mas com homem não. Não sabe dizer se os homens eram ou não simplesmente amigos. Ouvia dizer que saía também com homens. Depoimento da testemunha. No dia 14 de outubro do ano passado, a autora lhe procurou dizendo que estava com câncer. Em seguida, a testemunha a levou para a igreja, como forma de consolá-la. Estando na igreja, apareceu quem? O réu, de forma que os três seguiram para um bar. Ali, a depoente, a testemunha, perguntou ao réu como iriam fazer com a autora que está com câncer. Dito pelo réu que ela não estava com câncer, mas com HIV. E ele disse bem assim, entre aspas, ela não está com câncer, está com HIV que eu passei para ela. Olha aí a força da prova testemunhal. Posteriormente, a autora se submeteu a exame e ficou constatado que realmente tinha o vírus HIV. Não sabe dizer se o réu já havia submetido a exame anteriormente, mas, pela forma que se expressou, ele já tinha conhecimento. Pelo que sabe, a autora nunca teve qualquer relacionamento amoroso com outro homem durante o tempo daquela união estável. Não foi uma nem duas vezes que a depoente, seu marido, viram um requerido com outras mulheres. Ele era bastante namorador. Ou seja, a testemunha, gente, está dizendo que o cara tinha uma vida promíscua. Né? E o cara tinha uma vida que ele não tinha a fidelidade da relação de união estável. Durante a convivência, era comum o réu sair de casa e ficar um tempo fora. Tem notícias de que, quando se afastava de casa, era para procurar mulheres. O que disse a testemunha aí, Maria Cristina dos Santos Tavares. Então, vejamos, pessoal. Pela análise da prova testemunhal produzida, pode-se concluir que o réu agiu com culpa, porque ele já tinha ciência que ele era portador do HIV e, mesmo assim, ele não teve os cuidados necessários
para manter relação com a autora. Transmitiu a doença a ela, o que configura o quê? Uma verdadeira ruptura do dever de confiança e a confidência recíproca, próprias de um relacionamento afetivo conjugal, privando sua convivente do direito de permanecer saudável, preservando a integridade física dela. Então, concluiu-se que o réu violou o dever geral de respeito à vida, à incolumidade da companheira, como é sabido por todos. Pois, como é sabido por todos, a transmissão do vírus se dá por meio de relações sexuais. Então, pessoal, para que haja responsabilidade civil, tem que haver o quê? O nexo causal, o dano, né? E a violação à legislação. Então, nesse caso, aconteceu, porque as provas realizadas nos autos comprovaram isso. Comprovaram. O que é controvérsia, ou seja, não há controvérsia, está provado nos autos, tanto pela sentença quanto pelo acórdão de Minas Gerais, que o réu foi o transmissor, o réu que transmitiu o vírus para a autora, e que ele sabia da sua condição de soro positivo no momento da transmissão. Então, havia sim aqui o dever de indenizar, o dever de reparar. E o STJ já havia decidido no mesmo sentido em outros casos. Estou descendo aqui, ele cita alguns dispositivos. Essas não só jurídicas, né, mas de conteúdo de epidemiológico. Muito grande. Então, vamos. Parece que até vocês não estão vendo a tela, não, né? Mas a tela está compartilhada? Não. Como é que fala? Você está falando a imagem, né? Você compartilhando, não está aparecendo, não. Não, caiu. Deixa eu voltar aqui. Vou estar voltando. Ao lerem a decisão, pessoal, não se preocupem com os termos técnicos processuais. Só para destacar, tá, gente? Já havia decisões do STJ nessa época aí em relação ao reconhecimento do dever de indenizar em âmbito familiar, mas essa foi a primeira. Não havia outra decisão no STJ. Se eu falei isso, eu peço desculpas que eu posso ter me equivocado, mas não havia decisões do STJ nesse sentido. Inclusive, a decisão, vocês vão observar ao lerem, que ela fez referência a julgamentos de decisões em outros países. Estou descendo aqui. O STJ reconheceu que realmente houve a responsabilidade do companheiro. Descendo aqui. E em relação deixa eu descer aqui, já quase chegando ao final.
Então, o acórdão, né, manteve os 120 mil, né, porque no STJ, por razões processuais, eu até já falei isso com vocês, o STJ não faz a revisão das provas, né, dos autos, e manteve, né, vamos ver aqui, manteve a condenação, né, dos 120 mil reais, e também em relação ao valor da pensão, o STJ não, né, enfrentou a questão. O STJ, então, negou o provimento a ambos os recursos. Lembrando que, no caso, tanto a companheira autora quanto o companheiro réu, eles, né, recorreram da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, o exposto nega o provimento a ambos os recursos especiais. Então, vejamos, gente, vamos deixar bem claro que a lei, ela não trata a pessoa que transmitir uma doença para outra, transmitir HIV para outra, tem que indenizar. Não, a lei não prevê isso. A lei prevê todo aquele que causar um dano a outra tem que indenizar. Então, vejamos, o papel, a importância da jurisprudência. Um caso desse aqui é de tamanha importância que você pode publicar um artigo sobre isso. Eu até comentei com vocês de publicar artigos, recebi um contato de uma aluna, me mandou uma mensagem, né, no privado, falou que tem interesse em publicar um artigo. É um tema muito interessante, né, para ser desenvolvido. Então, o que prevaleceu, professor? Prevaleceu o reconhecimento da indenização por 120 mil reais. Se a pessoa ele pagou, não tem como saber, né? A gente não tem como saber, porque o processo é segredo de justiça, aí a gente não tem como saber. Só estou com o nome das partes, vocês viram, né, que não apareceu. Então, para preservar, né, no intuito de preservar as partes envolvidas. Perguntas, gente? Dúvidas aí sobre o caso? Algum ponto que não ficou claro? Temos 10 minutinhos aí. Deixa eu ver no chat aqui se alguém viu. Professor, como se deu mesmo a sua comparação desse caso com a impossibilidade de prisão em caso de que tipo de dívida que você mencionou aquela hora? Sim, é porque nós estudamos o caso da súmula vinculante número 25, da prisão civil do depositário infiel. No caso, né, no Brasil, por força da súmula vinculante número 25, só há prisão, por força da súmula vinculante número 25, não há prisão civil do depositário infiel, como nós estudamos, né? Para quem não viu essa aula, tem lá gravado lá no canal. Somente há prisão civil pelo inadimplemento, pelo não pagamento de pensão alimentícia. Nesse caso aqui, não é pensão alimentícia, é uma indenização por danos morais. Sim. Então, vejamos, e se o condenado aqui, o companheiro, não tiver essa disponibilidade patrimonial? Quando eu falo disponibilidade patrimonial, é o quê, gente? É ele ter o dinheiro disponível, ele ter um patrimônio que possa quitar essa dívida. Ele pode ser preso? Não pode ser preso. Não tem como ele ser preso. É o depositário infiel, no caso. Não, ele não chega a ser depositário infiel. Chega a ser, né? Porque ele só será depositário infiel se ele sofrer a penhora, o bloqueio de algum bem. Por exemplo, ele tem um carro lá, um carro que vale 120 mil reais. Ou pode ser também, não precisa ser isso tudo, não. E esse carro é bloqueado para garantir o pagamento do quê? Dessa condenação. Ele não paga essa condenação e ele bate o carro, por exemplo, frauda, né, um furto, um roubo do carro, para não pagar. E ele sim seria um depositário infiel. Mas mesmo assim, ele não seria preso. É o famoso, gente, ganha, mas não leva. Ah, professor, mas isso é muito injusto? Sim, gente, o mundo é injusto. Jamais ignorem isso. Não, eu vou sempre falar isso com vocês. Direito não é sinônimo de justiça. Justiça nunca vai haver. Que isso, professor? Gente, o conceito de justiça é algo muito abstrato. Algo que pode ser justo, também pode ser injusto para você. Porque uma decisão tem que ser o quê? Eficiente. Ela tem que dar resultado. É isso. O direito evolui nesse sentido. E o problema não é só no direito. Vamos pegar o próprio caso aí do portador de HIV. No aspecto científico, tem cura? Que eu saiba, não. Tem tratamento.
Então, aquele sujeito que paga, que é condenado, mas não paga, mesma coisa. Infelizmente, como eu falei para vocês até na última aula aqui, a maioria dos homicídios no Brasil sequer passam da fase do inquérito. É uma triste realidade que não pode ser ignorada. Mais uma pergunta aí, gente. Essa segunda-feira, com muito frio. Mais alguma dúvida? Pode mandar pelo chat aí também. Isso aí é importante para vocês verem que a variedade de casos. Essa matéria é muito interessante porque ela dá uma familiaridade com vocês do direito vivo, da prática do direito e da quantidade de casos. Gente, o que nós vamos ver nos próximos, nós já estamos vendo, o que veremos nos próximos meses e também anos, desses casos judiciais relacionados à pandemia, casos para todo tipo. Podemos encerrar por aqui, pessoal? Sim, sem dúvidas, professor. Obrigado, gente. Bom dia, uma semana excelente aí para vocês. Bom dia. Assim que eu fizer a conversão do vídeo, eu mando para vocês o link e permaneço aí à disposição até a nossa próxima aula e a finalização do semestre, semana que vem. Um abraço para vocês, gente. Tchau, tchau.